Vamos falar então um jogo muito importante, segundo o nosso amigo Caio Portes. As pessoas não estão vendo, né? Mas a gente sempre coloca um negócio aqui, pra gente ir seguindo. Tem o nosso guia aqui, um cestinho com números. Tem basicamente uma bíblia. o maior texto de todos até o momento sobre esse jogo. Então, vai deixar basicamente só o Caio falar. Porque ele Pelo tá que eu muito estou empolgado. vendo aqui, é o jogo mais importante dos últimos 30 anos da NFL. Dallas Cowboys e Kansas City Chiefs. Não. Não é nem tão... perto. Tá, então tá bom. Então. Mas realmente é um jogo jogo... muito bom. Eu acho que é o melhor jogo da semana, né? Tem tudo pra ser, né? A gente não sabe se o Elliott vai jogar ou não. Nunca sabe, né? Acho que dessa vez ele não joga. Eu acho que dessa vez parece que não. Eu acho que não vai dar tempo. Parece que dessa vez não. E pode ser a ausência que ajude aqui, Chiefs, né? Eu acho que com o Elliott em Dallas o jogo seria 50-50, né? Mas eu acho que sem o Elliott, o time ainda tem condições de ganhar o jogo, eu acho. Mas eu acho que sem sua principal arma, fica difícil ganhar de um dos melhores times da NFL, né? O Chiefs ainda continua. Mas diga pra gente então, cara, por que esse jogo é tão importante? Quais são os elementos aqui? São vários. E quem que você acha que é favorito nesse jogo? Essa ausência do Elliott é muito complicada, né? Porque, assim, o que eu deixei preparado pra falar aqui, que a gente já falou nos vídeos anteriores, era por que o Hunt não chega nem perto de ser bom como o Fournette, né? E, assim, é lógico que, da mesma forma que era imediatista falar que ele é um dos melhores running backs da liga porque ele jogou 4 jogos muito bem, é imediatista falar que ele não é, porque também os últimos jogos dele não foram bons. Mas a diferença nos números tá abismal, assim, é abismal mesmo. Ele tem 763 jardas, ele ainda lidera a liga em jardas, mas os últimos 3 jogos combinados são apenas 154. O Chiefs, nesses últimos jogos, ele tem a pior média, a 4ª pior média de jardas terrestres na liga. É muito pouco, né? 67 jardas por jogo nos últimos 3 jogos. Então, assim, você vendo um time que tinha o melhor jogo corrido, tendo uma média dessas, é porque tem alguma coisa errada acontecendo ali, né? Então, de repente, o potencial do Hunt, que eu acho que é um bom jogador, não acho que seja tão extremo assim esses números, mas a gente já percebe que o começo talvez tenha sido um certo exagero, né? E por outro lado, justamente essa ausência do Elliott é complicada, né? Porque o Dallas é o melhor time da NFL nesse quesito, nas jardas corridas. São 199 jardas nos últimos 4 jogos. 3, na verdade, 3 jogos, nos últimos 3 jogos, 199 jardas. É muita coisa. São quase, né, literalmente 200 jardas por jogo. Poucos times têm essa marca. Imagine tendo isso de média nos últimos jogos. Mas sem o Elliott, aí a gente fica pensando, né, o que vai acontecer com esse jogo terrestre, né? E pra mim, esse era o principal ponto do Dallas ser favorito nesse jogo. Se fosse com o Elliott, pra mim nem era 50-50. Eu acho que Dallas era favorito, não por muito, porque Kansas ainda é um bom time, mas Dallas era favorito. Né? O Kansas também é o time que mais cedeu jardas nesses últimos 3 jogos. São 436 jardas no total. Então a gente percebe que essa defesa do Kansas não está jogando tão bem quanto a gente imaginava que jogaria no começo da temporada. Tanto que o time, obviamente, caiu de produção nos últimos jogos, né? Foram jogos bem piores do que o resto. Mas continua sendo um dos principais times, né? E o Dallas vai ter que, de alguma maneira, encontrar outras formas de jogar sem o Elliott, caso seja confirmado, né? Dessa vez, realmente, aparentemente é difícil que ele consiga reverter, né? Falta pouco tempo aí. Geralmente na quarta era o dia que saía a notícia de que ele ia jogar de volta, né? Mas por enquanto nada, então eu acho que vai passar muito aí pelas mãos do Dak Prescott. Já que o jogo corrido não vai ter a estrela, né? O Dak Prescott vai ter que fazer mágica. E como o jogo, a defesa de Kansas City, ela cede tantas jardas assim, o Dak Prescott vai ter que fazer o trabalho dele, e um trabalho muito bom, né? Então, mesmo sem o Elliott, eu ainda considero Dallas favorito nesse jogo. Por pouco, mas considero Dallas favorito. E também, um último ponto que eu vou destacar aqui, antes de vocês falarem tudo que vocês quiserem, é que a gente sabe como a defesa, a linha ofensiva do Kansas City, ela cede muito sacks, né? É uma das que mais cede sacks, é uma das que pior protege o quarterback. E do outro lado, a gente tem o DeMarcus Lawrence,
que é o cara que mais fez sacks na temporada, 10.5. Ele é o líder nesse quesito. O time do Dallas tá jogando bem nesse ponto, né? Então eu acho que pressionando o Alex Smith, com o jogo corrido de Kansas não jogando tão bem, a defesa cedendo esse tanto de jardas, segurar o Dallas, mesmo sem Elliott, em Dallas vai ser bem complicado. É bem interessante esses números que você até trouxe, porque antes, né, de acompanhar o que você falou, enfim, eu considerava esse jogo mais equilibrado também. Eu achei que era mais 50%, mas nesse momento, eu acho que Dallas tem entra como favorito bem aí, na verdade. Eu acho que são duas equipes que estão em boa fase, o recorde mostra isso, mas nas últimas rodadas, Dallas tem jogado muito melhor que Kansas City. Né? Se o começo da temporada mostrar outra coisa, nesse momento, Dallas é um time melhor. Pelo menos dentro de campo, sim. E mesmo com a falta do Elliott, eu acho que esse time tem condições de fazer uma boa partida e vencer. O Prescott, a gente sabe que acho que a principal característica da defesa dos Chiefs é roubar a bola. E o Prescott é um quarterback que não é muito interceptado e não causa muitos turnovers. É um jogador muito seguro e não força muitas jogadas, né? É uma das principais qualidades dele. Eu acho que vai continuar sendo assim e eu acho que nesse domingo vai ser a mesma coisa. Realmente o Hunt, eu acho ele um grande talento, acho que vai ter uma carreira muito bacana na NFL, mas talvez os times aprenderam a marcar ele, ou aprenderam a perceber qual é o tipo de jogada que Kansas usa com esse jogador. E realmente ele não marca touchdown desde a 3ª semana, se eu não me engano. Então mostra que alguma coisa mudou. Pode ser que não nele, tecnicamente, mas na forma como os outros times jogam contra ele, né? A defesa dos Cowboys não é uma defesa tão conhecida por ser dominante como foi a do Broncos, que fez um bom trabalho contra os Chiefs, principalmente no segundo tempo, mas tem jogando bem. Sim. O Lawrence, como você falou, é um dos jogadores mais agressivos e com mais sacks da NFL esse ano. Eu acho que tem aí um bom duelo contra essa linha ofensiva dos Chiefs, né? São jogadores que não dão tanta confiança pro Alex Smith, é por isso que ele sofre tantos sacks, é por isso que ele usa tanto as pernas nas partidas, e pode ser um fator muito a favor de Dallas nesse jogo. Eu acho que Kansas, obviamente, como todas as suas partidas, vai equilibrar. O ataque de Kansas é muito explosivo quando funciona, né? O Hill, o Kelsey e o Hunt, principalmente. Mas eu acho que Dallas, mesmo sem o Elliott, tem um plano de jogo aqui que pode ser o suficiente para vencer Kansas. Eu gosto do Prescott, eu acho que ele, exatamente por ser um quarterback muito seguro, não dá muitas chances para os outros adversários vencer. E como eu venho falando nas últimas semanas, Dallas está crescendo nesse momento. Dallas está crescendo no momento certo da temporada. E esse é um jogo para mostrar que realmente é um dos favoritos dessa conferência para chegar ao Super Bowl. Eu tô apostando em Dallas, até com um pouquinho mais de facilidade do que esse jogo parece que vai ser. Embora eu goste muito de Kansas ainda, mas eu acho que Dallas entra aqui com possibilidade de ser bem dominante nesse jogo. Eu acho que tem elementos nesse jogo que, mesmo sem o Elliott, são mais favoráveis a Dallas, né? Jogando em casa... você tem uma linha ofensiva que pode favorecer o Morris, né, em seu jogo. Não é o mesmo nível do Elliott, mas eu acho que ele pode conseguir é um bom running back. Ele é um bom running back e atrás dessa linha... Quando a linha ofensiva é boa, a gente sabe que, independente da qualidade do running back, eu acho que aí fica 80% do caminho andado, cara. Exatamente. Aí você também tem na defesa um jogador como o Lawrence, que pode implodir esse ataque dos Chiefs, que não me agradou no último jogo contra os Broncos. Eu acho que o Alex Smith não jogou bem, o Hunt também não tem feito boas partidas, né? A defesa também tem sido inconsistente. E eu acho que por todos esses elementos aí, eu vou apostar no Chiefs. Eu acho que é um time legal, que... Não, beleza. Beleza? Não, mas eu acho que... Sério mesmo? Eu vou apostar no Chiefs. Eu acho que é um time que não sei se vai repetir a mesma partida contra os Broncos. Não vai enfrentar uma defesa tão forte assim. Eu acho que a dos Cowboys é uma boa defesa, realmente. Mas é um jogo pro Hunt tentar voltar, se não a mesma produção, que é muito difícil, mas pelo menos metade ali. Marcar touchdown, ser mais produtivo. O Alex Smith melhorar seu jogo. Eu acho que a produção dos Cowboys no ataque vai cair. Eu confio muito no Dak Prescott. Eu acho ele um ótimo quarterback. Mas eu acho que ele vai ser obrigado a lançar mais aqui. E talvez ele cometa algum erro, não sei. É muito difícil acontecer, mas eu confio nos Chiefs aqui. Eu acho que é um time que está mais completo no momento, então confio nele. Pra fechar, assim,
Se não bastasse tudo isso, o ataque do Chiefs é o pior ataque da liga na Red Zone nos últimos 3 jogos. É 14% de aproveitamento, é muito pouco, né? Sim. A gente começou a temporada falando em Alex Smith MVP. Obviamente, a gente já sabia que isso era exagero, né? O Alex Smith não tem calibre pra ser MVP da NFL e o dia que tiver... Não tem, foi mal, vou falar aqui, não vai ser, cara. Não vai ser, não adianta fazer essa cara. Não vai ser. O dia que tiver, não, cara, já tá mais de 30 anos já. Então. Mas não vai ser, não vai ter e nunca será. Eu vou apostar no Cowboys por tudo isso. Acho que é um time mais preparado no momento e não sei. Eu acho que Kansas aí tem que começar a esquecer aquele começo de temporada e se focar em corrigir os problemas mais recentes. Porque se ficar pensando assim, não, mas no começo da temporada a gente vai vencer todos os jogos com 40 pontos. Mas, o começo da temporada já passou. E o momento recente não é tão bom, então vamos ver.